Conseguisse falar com o Luciano, Jaque? Falei com ele. Eu já mandei um Uhum. link para ele também, mas eu acho que ele está em voo, viu? Ah, É. Mas eu mandei o link para ele, para o Eliton. uhum. Bem-vindos ao curso de formação da Sinagoga Sem Fronteiras. Estão chegando os nossos jovens, nossos membros do movimento. Muito bem-vindos todos. Estamos aqui com a professora, jornalista, investigadora Fabiana Agra. E eu vou ler um pouquinho sobre ela, tá bom? Para apresentar para vocês. E, obviamente, ela vai falar dela à vontade. A Fabiana de Fátima Medeiros Agra é paraibana e reside em Picuí, município situado na região do Seridó Oriental, daquele estado. Advogada, doutora, perdão. Jornalista, pesquisadora e escritora. É autora, dentre outras publicações, da trilogia Picuí do Seridó, livros que contam a história da região onde mora. Em A Diáspora do Sertão do Seridó, que é esse livro maravilhoso, depois ela vai dar o link aí para o pessoal também adquirir, fica à vontade para divulgar. Anotações sobre a presença de descendentes dos cristãos novos no Seridó. Livro lançado em dezembro de 2021. A pesquisadora faz um trabalho investigativo, onde relata a trajetória dos judeus desde os primórdios bíblicos, passando pela expulsão dos cristãos novos de Portugal e a vinda de muitos daqueles para capitanias do norte, até a chegada de seus descendentes aos sertões do Seridó. A obra é o resultado das leituras e pesquisas feitas pela autora ao longo de 7 anos, quando foram estudados mais de uma centena de livros, teses, dissertações sobre o tema principal e assuntos transversais que compõem o livro. Com vocês, a nossa querida Fabiana Agra. À vontade, Fabiana. Boa tarde, Jaque. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. É um prazer imenso fazer essa ponte Picuí no Seridó, São Paulo, Brasil e mundo, né? Que aqui a gente é uma rede. É um prazer imenso fazer parte do curso de vocês, né? E contribuir e aprender muito com vocês na tarde de hoje. Está me ouvindo, Jaque? Estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Posso continuar? Pode à vontade, sim, está tudo certo. Então, esse meu último livro, A Diáspora no Sertão do Seridó, tudo começou ainda em 2014. Né? Eu estava terminando o último livro da trilogia Picuí do Seridó, e o pesquisador Luciano Canuto, né, entrou em contato comigo, dizendo perguntando se eu sabia se a igreja matriz de Picuí ela tinha sido erguida em cima de uma esnoga, né? Eu disse, como assim uma esnoga? Aqui em Picuí? Ele, sim. Aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa, vi que o nome do fazendeiro, que era o proprietário do local, se chamava, pasmem, Lázaro José Estrela. Então, já pelo nome, já tudo era muito sugestivo, né? E aquilo, para quem gosta de investigar, para quem é do ramo do jornalismo investigativo, então aquilo já me tomou de assalto, aquilo já me fez me apaixonar pelo tema, e desde 2014 que as minhas madrugadas todas são de pesquisa, né? De pesquisar não só a história da diáspora no Seridó, mas a história do povo judeu, né? Porque, assim, quando eu iniciei o livro, quando eu resolvi escrever o livro, seria só para falar da vinda desses descendentes de cristãos novos aqui para a região do Seridó, né? Lembrando que o Seridó é uma região que faz parte dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Mas, assim, quando eu vi que era muito grande a falta de informação das pessoas que conviviam comigo
e que, claro, se aquelas pessoas que gostam de pesquisar, que gostam da história, não conheciam nada dos judeus, então a maioria das pessoas, ao menos aqui do meu entorno, também não iriam saber quem realmente são judeus. Então, eu comecei realmente uma pesquisa mais ampla, por isso que demorou 7 anos, né? Para falar, na primeira parte do livro, primeiro, as diásporas dos judeus, né? E somente na segunda parte do livro tratar da vinda de descendentes de cristãos novos aqui para a minha região, Jaque. Certo. Com relação à região do Seridó, como eu falei anteriormente, nós temos o Seridó do Rio Grande do Norte, que já é bastante pesquisado esse tema, né, dos cristãos novos. Tudo isso começou com o padre lá de Caicó, um padre Antenor Salviano de Araújo, que enviou uma carta, né, para o rabino lá de São Paulo, Rabino Fritz, se eu não me engano, relatando que lá em Caicó fica a cerca de 90 quilômetros daqui de Picuí, relatando que em Caicó sempre foi um reduto de cristãos novos. Então, o rabino pediu para a pesquisadora Anita Novinsky, né, que nos deixou ano passado, a qual também eu dediquei meu livro, né, pediu para a Anita Novinsky vir fazer aqui uma pesquisa na região do Seridó do Rio Grande do Norte, e a partir daí essa pesquisa tomou vulto. Não que começou com ela, né? Porque antes de a Anita vir aqui a região de Caicó, a região do Seridó do Rio Grande do Norte, nós tínhamos pesquisadores como Marcos Filgueira, como Olavo de Medeiros Filho, como Odimar Braga. Essas pessoas, na década de 70, já faziam pesquisa etnográfica, inclusive, coletando entrevistas com pessoas da região do Seridó, do Rio Grande do Norte, falando desse reduto, né, O próprio de cristãos novos na nossa mestre região. João Medeiros, né? Sim, o João Medeiros. Desculpa, é porque eu nem gosto de citar nomes para não ser, para não cometer injustiça. João Medeiros, claro, claro. Assim, minha surpresa quando o Luciano Canuto falou comigo, essa parte lá de Caicó, lá do Rio Grande do Norte, eu sabia. Agora, minha surpresa é que a nossa região aqui também teria esses descendentes. Aí depois eu fui ver que sempre foi uma região só, né? A região ela foi dividida somente no século XIX por questões políticas, mas antes era uma região só. O Seridó sempre foi uma região só e pertencia à Paraíba, né? Então eu fui ver que realmente era uma história só. A diferença é que no Rio Grande do Norte essa história já foi bem pesquisada, já foi esmiuçada, né? E aqui na minha região, aqui na região do Seridó Oriental da Paraíba, a pesquisa está apenas começando, né? Então, a pesquisa sobre a minha região, ela teve início nesse ponto, né? Com foco nos cristãos novos, na região do Seridó, conforme o trabalho foi avançando, como eu já falei anteriormente, houve a necessidade de começar a contar a história do começo, né? Fabiana, desculpa, Rabanito, desculpa, deixa eu só te dar as boas-vindas. Seja muito Boa bem-vinda. tarde, Rabino. Boa tarde, Felizes Rabino. e honrados com a sua participação, com o seu trabalho, ajudando a colocar mais luz e a esclarecer ainda mais essa história tão fantástica, épica e nós acreditamos também profética. É uma odisseia. É. É um prazer imenso, Rabino, falar com vocês. Me sinto muito honrada, né, de ver meu trabalho visto por vocês. Espero que um dia seja reconhecido. E estou aqui para contribuir, né? E também para aprender muito com vocês, porque não é brinquedo uma sertaneja
que desde pequena só conhece essa tradição cristã, falar de judeus para judeus. Então, é no mínimo atrevimento, né? Mas eu sou atrevida enfim. Espera aí, Estou você não tem aqui. origem judaica também? Claro que sim, mas eu só fui Então, pronto. descobrir isso há pouco tempo, né? Não, mas o DNA está lá. É verdade. A ousadia está no DNA. Que bom, que bom. Então, Rabina, é um prazer imensurável estar aqui com vocês. Me sinto honrada e agradecida e para contribuir nessa tarde com a pesquisa aqui em relação às capitanias do Norte, né? Aqui toda a trajetória eu tentei retratar toda a trajetória dos cristãos novos e dos judeus que para aqui vieram, para as capitanias do Norte e também para o Seridó. Viu, Fabiana? A gente tem aqui também Oi. a honra de ter o doutor Luciano Canuto, acabou de entrar. Que maravilha. É o mentor, né? É o meu mentor. Ele foi quem atiçou a onça com vara curta e é o mentor de tudo isso, né? Devo muito ao Luciano e eu só espero que ele publique o livro dele. Eu vou fazer como o Elton diz, demora um pouquinho para a coisa ficar maior. Mas é uma grande honra também ter Luciano aqui. Estou muito honrada. Fala, doutor, abre o seu microfone. Muito bem-vindo. Oi, tudo bom? Oi, Luciano. Oi, Fabiana, tudo bom? E aí, Tudo eu ia perder bom? sua live Bem-vindo, formada. doutor. Tudo bom, Rabinho? Shalom. Fabiana é da família Gomes, viu? Família Gomes do Sertão. Pois é. É minha exato. prima pelos Dantas, Medeiros e tudo mais. É. E essa história de Agra, essa coca é fantasy, Agra não existe. Mas é interessante também, né? Porque Mas é não deixa de interessante ser também. uma cidade onde teve muito cristão novo lá na Índia, né? Sim, sim. Mas aí, quando eu descobri que meu Trisa deu o nome porque tinha um amigo lá em Campina Grande, mas a família toda era Gomes, aí eu vi que realmente eu não sou Agra, eu sou Gomes, né? É assim mesmo. É verdade. Pode dar continuidade, Fabiana, é todo seu. Ah, tá. Então, É você. Então, voltando aqui ao começo, eu resolvi começar a história. Aqui a gente tem um ditado, eu arrodeei a Serra do Pedro, que é uma serra grande que tem aqui, e comecei a contar a história do começo, uma coisa bem didática, né? Um livro didático, porque não adiantava eu falar de cristão novo na região do Seridó se as pessoas aqui não sabem sequer o que é cristão novo. E para eu falar de cristão novo, eu primeiro teria que falar do judeu. E para eu falar do judeu, eu tinha que falar das diásporas. E por aí vai. Então, o fio do novelo, né? Uma coisa foi puxando a outra, e eu comecei do Jardim do Éden até as terras da Santa Cruz. Essa é a parte primeira do livro, né? Eu trato das inúmeras diásporas vividas pelos judeus, desde lá, desde lá do Egito, tal, faço um resumo, né, dos apontamentos do Tanakh, né, começando em Adão, avançando até a destruição do segundo templo e a segunda diáspora judaica. Claro que eu faço isso uma compilação, né, num capítulo. No capítulo 2, eu falo da terra de Sefarade, né, a trajetória dos judeus que povoaram a Península Ibérica depois da segunda diáspora, né, desde antes da Reconquista, passando pelo início da Inquisição, aí paro um pouco no ano de 1391, foi quando surgiu realmente a questão dos cristãos novos, né, devido à Inquisição, né. Aí depois trata da expulsão dos sefarditas, né, de Espanha e também de Portugal, e o destino desses cristãos novos, que foram espalhados para tudo que é canto, e muitos vieram para cá, para as Américas, né? No capítulo 3, uma nova sefarade na terra de Santa Cruz, eu pergunto, né? São as diásporas ocorridas entre os séculos XVI e XVII
que foi a chegada dos cristãos novos na América. Aí, uma das coisas que eu achei interessante relatar, até porque eu achei fontes confiáveis, foi a questão de que havia cristãos novos nas naus de Cabral, né? É uma história bem interessante, Gaspar da Gama, né? Que foi o primeiro judeu que pisou em solo brasileiro, isso com os portugueses, né? Não vou nem entrar na fase do que poderia ter vindo antes. Falo também do mestre João, que era médico do rei de Portugal, né? Esses dois estavam na frota de Cabral. E falo também um pouco de Fernando de Noronha, que era o Fernão de Noronha, né? E, a partir daí, depois realmente do processo colonial do Brasil, a partir de 1530, a chegada dos cristãos novos, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. No capítulo 4, eu dou uma paradinha, falo da instalação da Inquisição em Portugal, falo da formação da União Ibérica, porque tudo isso vai realmente pesar muito na questão dos cristãos novos. Falo dos antecedentes da invasão batavo, as capitanias do norte. Só um lembrete, eu não falo, vocês não vão ver eu falar muito em Nordeste, porque seria um anacronismo. A região Nordeste passa a existir, acho que a partir de 1930. Antes, na época colonial, aqui a minha região era conhecida como as Capitanias do Norte. Então, todo o tempo vocês vão me ouvir falar em Capitanias do Norte e não em Nordeste. Voltando aqui um pouco, eu também retrato como era a vida privada dos colonos, falo das santidades, né? Pois não, Luciano? Desculpa, não, eu cancelei o áudio para não tranquilo. ficar dando retorno. E falo também da primeira visitação do Tribunal do Santo Ofício aqui às capitanias da Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Essa visitação estendeu-se pelos anos de 1591 a 1593. No capítulo 5, que fecha essa primeira parte, né, a primeira parte geral, né, eu falo do tempo que os flamengos, que os batavos, os holandeses, né, que eu também não trato como holandeses, porque é uma questão bem mais complexa. Eu falo da época que os flamengos vieram aqui para as capitanias do norte, notadamente para o Recife, para a capitania de Pernambuco. Então, a partir da invasão e da ocupação de Pernambuco pelos batavos, pelos flamengos, e a conquista de grande parte dessas capitanias do norte, a causa judia, a causa cristã nova, ganhou muita força aqui em nossa região. Por quê? Porque Maurício de Nassau permitiu que outros credos religiosos, afora o oficial, né, pudessem existir, né? Então, com isso, muitos judeus vieram dos Países Baixos aqui para Pernambuco, né, principalmente. Surge a Nova Holanda, né? E também trata um pouco do cotidiano dos judeus em Pernambuco, né? Aí depois eu vou falar da insurreição pernambucana, da expulsão dos judeus com a derrota dos batavos. Os judeus são expulsos aqui de Pernambuco em 1654 e também da possibilidade dos judeus que ficaram terem emigrado para Minas Gerais e também para os sertões. Agora, isso tudo com muita cautela, porque a gente sabe que a congregação Zu Israel ela possuía um fundo, né, para auxiliar os judeus pobres no retorno aos Países Baixos. Então, a gente não pode ser irresponsável e dizer, olha, os judeus que eram pobres não puderam sair do Brasil, todos fugiram. Não. Acredito que os que ficaram foi por vontade própria, porque a congregação Zu Israel, ela, digamos assim, bancava essa viagem dos judeus principalmente para os Países Baixos, né? Então, e termino falando nessa primeira parte, termino falando da crise
aqui nas capitanias do norte, com a saída dos holandeses, né, dos batavos, e que a coroa portuguesa, ao retomar a região, achou por bem, até para poder redistribuir as pessoas em seu território e também criar novas rotas, né, acha por bem começar a colonizar os sertões das capitanias do norte. Então, essa é a primeira parte do livro, né? É uma salada mista que vai de Adão até Maurício de Nassau, digamos assim. É muito didático, pode ser cansativo para os iniciados, mas, assim, como eu, quando o Luciano me fez a pergunta, você sabia que tinha um esnog em Picuí? Eu me vi ignorando tudo, porque eu não conhecia a história, então eu achei por bem começar do começo, né? Tratar a história desde o começo, mesmo que fosse cansativo, para quem já é iniciado no assunto. Aí, na segunda parte, né, do livro, eu realmente trato sobre a vinda dos descendentes de cristãos novos para o sertão do Seridó. Mas até nisso aí eu também fiz uma contextualização, né? No capítulo 6, por exemplo, eu começo a falar do país dos tapuias, porque tudo isso aqui já tinha, digamos assim, já tinha dono. Os donos eram os índios, né? E aqui na nossa região eram os tararius. Então, no início, os sertões eles eram habitados pelos índios. E, quando os conquistadores portugueses aqui chegaram, precisaram realmente fazer uma guerra, fazer umas escaramuças para expulsar esses índios da região e tomar conta da região, né? Então, eu falo do caminho das águas, que no início as estradas eram os rios, né? Falo dos caminhos das boiadas, né? Falo das primeiras vias terrestres na Paraíba, e falo também da colonização, tanto da capitania do Rio Grande, como da capitania da Paraíba, né? Aí vou adentrando, né, na questão do Seridó, vou falando da invenção do Seridó, que no início era o rio Acauã, né? Falo também do contato dos flamengos com os tararius aqui no Seridó, né, pelo caminho de Garsman, né? E falo do repovoamento do Seridó através das Sesmarias doadas pela coroa portuguesa, né? No capítulo 9, falo da diáspora, aí começo realmente a falar da diáspora para o Seridó, né? Dos cristãos novos da capitania da Paraíba, e lanço várias perguntas. Por exemplo, os cristãos novos eram cristãos novos, os desbravadores dos sertões do norte? Por exemplo, a família Oliveira Ledo era cristã nova? A família Garcia Dávila era cristã nova? Tudo isso eu lanço perguntas, né? Falo da Inquisição na Paraíba nos anos de 1729 a 1731, no momento em que a região aqui dos sertões já estava pacificada e que os cristãos novos que viviam no litoral da Paraíba fugiram todos, todos não, grande parte, pelo caminho da boiada, esse caminho que cruza aqui os sertões e vai dar no Ceará, né? E, ao mesmo tempo, falo que esses cristãos novos, ao fugir, eles apagam os seus rastros, né? Eles negam as suas origens. Por isso que é tão difícil a gente recontar essa história. E ao contar a história, eu não faço um trabalho genealógico, é um trabalho investigativo na parte da história, mas eu trago à luz a parte da genealogia das famílias Dantas Corrêa e da família Medeiros, ambas que já foram certificadas. Finalmente, no capítulo 10, né, o último capítulo da saga, que eu lanço a pergunta: de onde vem a lembrança? Aí eu puxo pela memória, lembro dos meus avós, né, lembro de
tudo que Fabiana, remete à minha infância. Oi, Fabiana, deixa eu te pedir oi. uma coisa. Conta um pouquinho. Tá certo, Não, você tá certa de não contar tudo, só de falar os temas. não, Mas, por não, Rabino, exemplo, eu tô resumindo tudo, o livro todo, aí depois vocês fiquem à vontade. não, Mas mas eu tenho histórias. aproveita, conta um pouquinho nessa parte, porque eu acho que essa é uma Ela vai parte contar a que história dela. interessa e que é muito. Só um Contando pouquinho, para que ela ia Urabani, contar. só um pouquinho. Ah, então Que é tá. muito Bom, afetiva. Conta um pouquinho assim, o que que você vou, vou, recebeu, por exemplo. vou contar sim. Então, o Isso. capítulo 10 é aquele capítulo que eu fiz lembrando da minha infância, da minha adolescência. De onde vem a lembrança? Eu estava aqui contando para a Jaque, antes da gente começar a live, que eu era pequena e via minha avó fazendo vários gestos que hoje eu entendo, mas que na época eu não entendia. Por exemplo, quando ela matava a galinha, ela tirava todo, ela não matava, ela imolava a galinha, tirava todo o sangue, né? Minha avó não tinha estudo nenhum, né? Nenhum. Minha avó materna, né? Família Medeiros. Ela tirava todo aquele sangue, colocava numa bacia, o sangue depois era enterrado, não era usado, aquele sangue não era usado, era enterrado, né? E ela, a galinha, não é nem frango, a galinha ia para a mesa sem sangue, né? Essa era uma das coisas que eu trago bem viva na minha infância, né? Varrer a Você, casa, professora, se ela visse um neto, oi? uma pergunta. Que, Pois não. que ela fazia com o sangue que ela dispensava? Como que ela Ela dispensava? enterrava, Enterrava. ela Gente, isso é enterrava o sangue. bíblico, tá? Na Torá, não está escrito somente que a gente não come o sangue, mas também que enterra. Ah, Então, às vezes, as pessoas podiam dizer, não, é porque, não sei, não gostava de sangue e tal. Não, mas são duas coisas aqui, ou três coisas, né? É o tipo do abate, é o dispensar o sangue e enterrar. Isso é notável. isso. Outra coisa interessante é que não entrava porco na casa dela, ela não. Aí quando eu pego isso, eu já adolescente, mas por que a gente não pode comer porco? Dizem que é tão bom. Ofende. Olha Carne de isso. porco Eu ofende. falei isso aqui no Shabat ontem, para algumas pessoas que estavam aqui, eu falei, ofende. Para vocês é A muito comida estranho o termo, mas ofende. para nós aqui não é faz mal, é ofende, como o ofender, mas é um ofender alimentar, né? Mas ela falava ofende, e aquilo era ponto encerrado. Era daquelas matriarcas bem bravas que mandavam em tudo, né? Então ela dizia e a gente apenas obedecia. Tem a questão da carne de sol, né? A carne de sol, muitos falam que isso agora isso tem que ser melhor pesquisado, né? Muitos falam que a origem da carne de sol, tão comum aqui na nossa região, a origem dela é o dessangramento, esse dessangramento da carne dos animais abatidos para o consumo dos cristãos novos. Tem a questão da endogamia, né, que é muito presente aqui na nossa... já foi mais presente, mas até a década de 60, 70 foi muito presente em nossa região, né, de primo casando com prima, de tio casando com sobrinha. E também a questão, e isso o Luciano fala melhor que eu, a questão do caldeirão de fé seridoense, né? A santa que os cristãos novos escolheram para cultuar na região de Caicó, tal, foi Santana, uma judia, né? Então, Quem é Santana? Vamos explicar quem é a Santana. o Santa culto Ana. Quem é Santa Ana? Ana, a A avó de mãe? Jesus, uma judia, né? Não, não, Fabiana. É aí que tá. É aí que tá. Porque Jesus era judeu também. Então, se fosse assim, Isso. então a Ah, gente sim, diria sim. que todos os cristãos são cristãos novos que estão Sim, escondendo sim, tudo. sim, desculpa. Eu vou explicar, não tem problema. Ah, Ana aqui é uma referência à mãe do profeta Samuel, Hannah, em hebraico. Tá certo? O doutor Luciano quer falar alguma coisa aí? Essa seria a referência? Como a gente tem, por exemplo,
várias referências à Rainha Esther, a gente vê que muita gente Sim. praticava o jejum de Esther. Você pegou a chave do carro? Avisa, Fala, irmãozinho. Sai doutor. daqui. Vai Jaque, dirigir me ali. passa o host, por favor. Pronto, e Eudá fechou o microfone. Obrigado. Fala, Rabino. doutor. Sim. Não, Santa Ana é uma santa que faz parte do imaginário católico mesmo, que é Certo. ela é prima, né? Se me corrija, Fabiana. Acho que ela é prima de Maria, não é isso? Não, a Santana que eu pesquisei é a mãe de Maria. É a avó de Jesus. Ah, é. A Isabel é mãe de João Batista, que é prima de Maria, né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Que tem Então, uma mas que é assim, eu tô me Emerenciana, referindo... Joaquim, que são os nomes que são muito corriqueiros no Seridó, né? É isso mesmo. A imagem de Sim. Santana é uma imagem que é uma mulher sentada com o livro aberto ensinando uma menina. Essa Que menina seria Maria. seria Maria. Isso. Essa isso é a questão do imaginário católico, né? O culto a Santana Pouquinho, e Eudá, por favor, fecha o seu microfone, Rabanito. Por isso que eu te pedi o host, porque eu vejo o microfone fecha. Fala, Luciano, perdão. O culto a Santana, dentro da Igreja Católica, durante um tempo, ele cresceu tanto que competia com o culto a Maria. Então, os padres diminuíram essa devoção para que não fosse maior do que o culto a Maria. Obviamente que o nome dela ser Ana, para o povo judeu, vai remeter a Hannah, a mãe do profeta Samuel, sim, mas fica como um sincretismo religioso, entendeu? Sim, eu me referi justamente à questão do sincretismo. Mas fica como um O sincretismo. sincretismo seria uma relação com a mãe de Samuel. Isso. Tem um livro que eu tenho aqui, eu não devia ter marcado, mas eu tenho ele aqui, eu posso procurar já e mostrar para vocês, que é um livro sobre a Inquisição, e aí o cara cita um cristão novo que está em Portugal, em Lisboa, estão passando uma procissão de Santana, da avó de Maria, a avó de Jesus, a mãe de Maria. E aí o pessoal passando com aquela imagem, né? E aí o cristão novo está bêbado e vai e grita assim: Ana, ó Ana, quão grandes tu seria, mas tu não és porque tu és judia. Ele disse. Uau! Ele faz essa expressão que chocou todo mundo, né? Escandalizou todo mundo. Mas mesmo no imaginário católico, Rabino, se você vê a representação de Santa Ana, da avó de Maria, é quando Jesus não existia, é quando o cristianismo não existia. É o judaísmo somente. É só a judia ensinando a Torá à sua filha. Entendeu? Obrigado, É só aprendi. a balada da Torá. Aprendi mais uma. Obrigado, professora Fabiana e doutor Luciano. Por isso que eu chamei Luciano, para me socorrer. Que isso aí quem já me contou foi ele, né? E não por menos... E também São Sebastião. Fala de São Sebastião também, Luciano. E não por menos ela é, Santa Ana, a maior devoção religiosa do Seridó. Então, o povo, se ele tiver num desespero, uma agonia, ver uma cobra, um leão, ele não vai gritar para Jesus, não. Ele vai gritar para Santana. Essa era judia e ela não entra em nenhuma definição. Não. Olha que interessantíssimo. E isso acontece, Rabino, isso acontece no México, por exemplo. Os cristãos novos do México têm devoção por São Moisés, ou Santa Sara, ou Santa Elias. Eu vi aqui, aí tem o São José do Egito na cidade, São José do Egito. Então, tem santos que o caráter judaico é muito grande, entendeu? Uau, que interessante. Segue, professora. Em relação a santos, né, a iconoclastia, nós temos também, toda essa nossa região, a devoção a São Sebastião, que também é um santo muito ligado a essa mistura, né, digamos assim, a essa mistura entre o catolicismo e o
o judaísmo praticado pelos cristãos novos. Tudo bem que tem um viés histórico aí, a questão da cólera morbo, né, que ingressou aqui na nossa região em 1856, e os fiéis faziam promessa a São Sebastião, tal, para que o cólera morbo não matasse mais gente, e inclusive Picuí nasceu dessa promessa, né? A capela foi erigida em agradecimento ao santo, né, que livrou a população da peste. Então, nós temos cidades como Picuí, como Parelhas, com devoção a São Sebastião, que também tem um viés cristão novo. E isso aí também eu deixo para o professor Luciano Cartacho explicar melhor. Aqui esse livro é A Inquisição de Évora, é um livro de Antônio Borges Coelho, é um livro bem antigo, eles são 2 volumes grandes. E aí ele cita, eu guardei aqui uma notinha, né? Aí ele diz aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Pronto, Judeus no Coração. Ele começa o título assim, como Judeus no Coração. Aí diz, nos primeiros tempos não faltam judeus no coração, mesmo que não saibam cerimônias, nem se percam em sutilezas teológicas. Aí ele cita Jordão Mendes, de Serpa, da cidade de Serpa. Era ceareiro e lavrava pão. Fora condenado na primeira prisão a jurar e a pagar uma fiança de 200 cruzados. Seria 80 mil réis hoje. Hoje não, né? Na época mais recente. Segundo os inquisidores, o São Benito, que é a roupa que você tinha que usar durante um tempo, e depois que você tirava esse São Benito, que tinha desenhado o pecado que você cometeu, se fosse sodomia, uma coisa de sodomia, se for pacto com o diabo, é o diabo, e judaísmo eram as caras de judeu, com narigudo, com umas coisas bem caricatas, entendeu? E a fogueira, né, bem que você escaparia da fogueira. E aí esses São Benitos depois eram retirados, e se você fosse queimado na fogueira, como foi queimado Guiomar Nunes aqui, esse São Benito era pendurado na catedral da igreja onde você vivia. E aí a gente tem diversas denúncias. Por exemplo, Guiomar Nunes foi queimada em 1730, ainda em 1760, o pessoal diz, e aquela judia que tem um retrato pendurado na igreja aqui? Então, ela tinha um retrato, durante 40, 50 anos, ficou pendurado o retrato dela e do outro rapaz que foi queimado na Paraíba, para as pessoas verem e lembrar que judaísmo mata, viu? Aí, só continuando aqui o que ele está dizendo, ele diz que em um dia de Santa Ana, exclamou por entre as pessoas que lhe ouviam, que é esse Jordão Mendes, tá certo? Ele chorava, enquanto foi preso no processo dele, olha o que ele diz aqui. João Mendes dizia, ele que está dizendo, o cristão novo está dizendo, não é um inquisidor, nenhum cristão novo é nunca bom e verdadeiro cristão, posto que fingidamente alguns mostrem ser-lo, em sua vontade não são, dizendo que isto ele réu por si mesmo diz. O réu com seus amigos, com quem tem familiaridade, pratica e fala muitas vezes das coisas da lei velha, falando em Moisés, em Jacó, nos filhos de Jacó, e suas coisas que os judeus aconteciam no Egito, nas cerimônias da lei, contando, comunicando essas coisas que tem amizade e conversação muitas vezes, e quando fala nessas coisas da lei velha, chora muito e muito grossas lágrimas por entre as pessoas com quem as comunicam. Isso era o sentimento do rapaz preso. Aí diz, uma pessoa denuncia, que em um dia de Santa Ana, exclamou entre as pessoas que lhe ouviam. Aí ele diz, Ana, não te guardam o teu dia, porque é judia. Essa é a fala do Jordão Mendes, do processo dele de Serpa, e que esse rapaz traz aqui. Então, assim, Santana, ela tem um caráter judaico, sim. Se você vê a ladainha de Santana, Rabino, quando é o dia de Santana, o povo todo sai na rua em procissão com essa santa. A ladainha eu não lembro aqui, infelizmente eu não tenho copiada. Eu tenho ela aqui. Mas é de arrepiar. Leia, professora.
Você postou Eu no tenho ela você aqui. fez um post da ladainha, lembra? No passado? Lembro, eu lembro, Você tem um lembro. post lá da ladainha. É que Maravilhoso. ela diz frases A que professora vai você ler, fica deixa ela chocado. ler. Como se Deixa ela canta ler. isso dentro da Igreja Católica? Vai lá, professor. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Tá Deixa no eu ver se eu livro. acho. Tá no livro. Oba! Senhora Santana, rogai por nós. Mãe de Deus, sogra de São José, avó de Jesus Cristo, esposa de São Joaquim, filha dos patriarcas, descendentes de Abraão, serva da aliança, fiel aos santos profetas, honra do povo judeu. Essa é a primeira Tá vendo? parte Isso da é cantado na ladainha. igreja, viu? Isso é cantado na igreja de Caicó. Rapaz, é quase um vidu de Yom Kippur. E São Sebastião é o seguinte: São Sebastião era um rei que era jovem, Uau! ele é de 1520, 30, não lembro exatamente quando ele. Desculpa, doutor, deixa eu só fazer uma pequena observação. De acordo com alguns dos critérios da Inquisição, etc. e tal, a Santa Ana ela ia ter que pagar a finta, ia ser suspeita, não ia poder participar de vários órgãos governamentais por ter sangue sujo, sangue infecto, né? Exatamente. Que incrível! No período da Inquisição, onde tudo isso existia, esse tipo de oração ser proferido, ladainha. Uau! Por favor, doutor Canuto. São Sebastião é um rei português que é louco e cria uma cruzada. Quando você tem uma cruzada, você gastava uma fortuna. Então, as cruzadas também eram mantidas por doações do povo. Doações que muitas vezes eram mais coerções, entendeu? Então, chegava aí, tu tem aí, vai me dar um dinheiro, vende uma fazenda, faz uma coisa para salvar-se e você fazer a cruzada, pagar soldados, armas e tudo para você matar os árabes, a verdade era essa, e tomar Jerusalém. Só que o caminho de toda a Europa para Jerusalém passava naturalmente pelo norte da África, então ele teria que invadir aqueles países árabes todos. E aí o Dom Sebastião teve a infelicidade de criar essa cruzada, onde ele foi morto e Portugal entrou em crise, né? As pessoas começou a ter certas, eu vou dizer, uma histeria nacional. E aí diz que São Sebastião não foi encontrado o corpo. Como não foi encontrado o corpo, acredita que ele foi encoberto. Ele desapareceu, encoberto. ou acendeu, feito Elias. E que um dia ele vai voltar e vai aparecer e vai resgatar Portugal, e Portugal vai ser a nação que nasceu para ser, que é a nação dominante do mundo, e a nação que está à frente de tudo. E esse movimento ao redor dessa ideia foi chamado sebastianismo, que é nada mais do que o marranismo, ou a ideia do marranismo, do messianismo. Então, aquele anseio por um Messias que vai libertar o Estado, o anseio por um Messias que vai trazer liberdade religiosa para o povo judeu, incluindo o povo cristão novo, se misturou com esse culto a São Sebastião. E aí você vê os maiores profetas desse culto a São Sebastião são cristãos novos. Inclusive aqui no Brasil, Bandarra, que é super famoso, até a professora Anitta escreveu sobre o Bandarra. Então é um movimento que não tem um caráter muito judaico, mas quem está por trás são cristãos novos, por um anseio messiânico. É isso. Garabá. Professora, dá seguimento aí. Tá. Tá maravilhoso isso aqui, hein? Pois é, não, o Luciano chegou, já facilitou muito, né? Aí nós temos também, pessoal, as expressões, né? Tanto as expressões, os dizeres populares, né? De origem cristã nova, muito comuns aqui em nossa terra. E essa compilação eu peguei da pesquisadora Jane de Glasma, né? Eu sempre tenho muito cuidado, como eu falei anteriormente, com as fontes, para não ficar no tal do achismo, né? Então,
quando eu coloco aqui no livro, é porque realmente eu já fiz uma checagem, já vi que a coisa é séria. Nós temos muito termo, acredito eu que esses termos são comuns a quase todo o Brasil, mas, assim, notadamente aqui na nossa região, eles são muito usados. Por exemplo, ficar a ver navios, né? Ficar a ver... Sim, é o mesmo São Sebastião, Janaí. O ficar a ver navios é de origem cristã nova, né? Eram aqueles cristãos novos que esperaram os navios para ir embora e o rei não disponibilizou. Pelo contrário, terminou escravizando todos, né? Com a expulsão dos judeus e cristãos novos de Portugal. Nós temos deixe de pensar é desse jeito o termo, e eu vou fazer com sotaque bem regional. Deixe de pensar na morte da bezerra, menino. É uma frase muito comum aqui na nossa região, é dita por nós, né, quando quer referir-se a alguém que está meditando muito, né, com ares de preocupação. Então, a pessoa chega em toda chacota e diz, está pensando na morte da bezerra. É um termo cristão novo, né? Resiste às denunciações e às confissões feitas ao Santo Ofício, a noção popular naquele distante período de que seria o livro fundamental do judaísmo, a Torá, né? Que aí muitos falam que é a Torá, a bezerra, enfim. Passar a mão na cabeça, né? O pai passa muito a mão na cabeça desse menino, né? É um termo também. Fabiana, professora, deixa eu dizer uma coisa importante. A gente tem, quando essa questão da morte da bezerra, então realmente tem a relação da bezerra com a toura. A toura seria a mulher do touro, e a relação dela com a Torá, né? Mas é assim, tem uma coisa que é importante para se compreender isso, é que os rolos da Torá, eles são enrolados ao redor de 2 cabos. Então, esses 2 cabos, eles podem ser identificados com chifres. Essa é nova para mim, essa eu não conhecia. Então, mesmo que então, o que acontece? Você imagina só uma pessoa que ouviu a palavra Torá, e ele vê de alguma forma os 2 cabos, isso traz uma relação maior ainda com a bezerra, que é a toura. Sim. Essa eu aprendi, essa eu não sabia. O passar a mão na cabeça com relação a proteger, né, o mal feito do filho, do parente, né? Aí tem passar mel na boca. Fulano está passando mel na boca de cicrano, né? Que significa a circuncisão, né? O rabino passa mel na boca da criança para evitar o choro. Alguma coisa doce. Alguma coisa doce, pois é. Aqui nós temos esse, está passando mel na boca, né? A coisa está ruim, mas aí você faz um agrado para a coisa melhorar um pouco. Para o santo, né? Aqui o sertanejo ele tem o costume de antes de beber, a primeira dose é para o santo, né? Joga no chão um pouco da bebida, né? Derrama uma parte do cálice, né? Tem raízes no rito hebraico milenar de reservar na festa da Páscoa um copo de vinho para o profeta Elias. Não sei, isso já foi da pesquisadora que eu falei, né? Deixa eu ver o nome dela aqui, Jane de Glassman. Então, isso não fui eu que coletei, já peguei dela. Então, ela disse que isso remonta dessa época, né? A questão que maçada, fulano está dando uma maçada muito grande aqui, está demorando de chegar, que maçada, né? É usado para se referir àquela tragédia, né? O contratempo, que foi a fortaleza de Massada, né? Na região lá do Mar Morto, né? Na época dos Herodes. Construída pelo rei Herodes. Isso. Nós temos pagar cisa, né? Que significa pagar imposto, né? Que vem do hebraico e do aramaico, é o imposto, né? A misa em aramaico. Vestir a carapuça, que o Luciano falou aí agora há pouco. Fulano vestiu a carapuça, né? Que é aquele traje, né? Uau, espera, professora, espera. Eu fiquei, na hora que a senhora falou, pagar a misa, é isso? Isso. Olha, pagar a cisa. Cisa. Segundo essa pesquisadora, significa pagar o imposto, vem do hebraico e do aramaico,
mas imposto em hebraico de misa, em aramaico. Em hebraico é mis. Mis é imposto missim, missisa, mis. Tá Missa, bom. missa, Ok, né? interessante. Vestir a carapuça seria aquela indumentária que Luciano falou agora há pouco, né? Que os judeus, quando os judeus eram obrigados a usar os chapéus pontudos, né? Então, fulano vestiu a carapuça, né? Fazer mesuras, né? Origina-se na reverência a mezuzá, né? Deus te crie, meu filho. É outra expressão muito sertaneja, muito seridó. Deus te crie. O que seria fazer mesura? Oi? Essa a penúltima que a senhora falou, mesura. Fazer mesura Com a fazer mão? isso, Uau! né? Deus te crie é um termo após o espirro de alguém, né? Quando alguém espirra, aí Deus te crie, meu filho. A minha É avó uma herança polonesa falava isso. Hã? A Jaque também, né, Jaque? Ah, é? Juliana, você queria falar alguma coisa? Acho que a Juliana queria falar alguma coisa. À Você fez vontade. assim? Não? Tá bom. Pedir a bênção, né? Bênção, pai, bênção, mãe. Até hoje aqui nós temos esse hábito, né? E ao sair, ao chegar de casa, né? É uma prática judaica, né? Que remonta à bênção sacerdotal, né? Do Shabat no Ano Novo, né? Entrar e sair pela mesma porta traz felicidade, né? Outra coisa, apontar estrelas faz crescer verruga nos dedos. Essa é uma das nossas máximas aqui no sertão, né? Era uma superstição que se contava às crianças para não serem vistas contando estrelas em público. Por quê? Porque elas seriam denunciadas à Inquisição, né? Pois o dia judaico ele começa no anoitecer do dia anterior, ao despontar das primeiras estrelas. Olha que interessante. Então, os pais contavam às crianças que eles não deviam apontar para as estrelas, porque crescia verruga nos dedos, mas não, era para não denunciar o costume judaico de marcar o período do sabá. E tem também, que eu também falo um pouco, e a questão que é muito usada aqui na nossa região é o termo, não judei com ele não, deixe de judiar, né? É um termo, e claro, isso é usado em todo o Brasil, né? Mas aqui na nossa região ele é muito usado, né? O termo judiar. Mas não é um termo pejorativo, como aqui entre nós ele é usado assim, ele é usado principalmente quando se refere a animais. Fulano está judiando com aquele bicho, né? Então, esse termo judiar, maltratar, é muito utilizado. Ele é pejorativo no sentido de que está denotando uma prática ruim ao judeu. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que alguém está fazendo mal àquele bicho, né? Então, ele é muito utilizado aqui na nossa região. E se eu for contar outras coisas, aí a live vai até às 8 horas da noite. Esse foi apenas alguns que eu pensei, né? Maravilhoso, professor. Sensacional. Tem também, pessoal, tem também uma coisa muito interessante, que isso eu já peguei, claro, de outro livro. Eu vou ver aqui se eu acho, que eu estou pensando algumas coisas bem nossas aqui, que é quando acho que é o João Sobrinho, eu vou dar uma olhada aqui, quando ele comprova que realmente os judeus vieram para cá. Deixa eu ver, me dê só um minutinho para eu ver aqui. Se até o Luciano quiser entrar, enquanto eu estou aqui fazendo a pesquisa, pode ficar à vontade, para complementar Luciano, alguma eu coisa. queria perguntar esse do São Sebastião de novo, que é muito interessante e importantíssimo. Não, é o seguinte, São Sebastião, o santo católico, é um santo da época lá de Roma. O São Sebastião é esse santo lá. Mas o sebastianismo é um culto, é um movimento messiânico português que cresceu no meio dos cristãos novos portugueses, mas também do povo português, que não é cristão novo.
é um anseio por um rei. Porque com a morte de Dom Sebastião, a Espanha vai e toma Portugal. Então, Portugal perdeu a sua autonomia e virou da coroa espanhola. Então, criou-se um movimento de sebastianismo, que aí mistura sincretismo puro, uma coisa meio judaica, com um culto ao rei encoberto, morto, desaparecido, e também ao culto de São Sebastião do Santo. Fica uma salada. Olha, Ibérica, meio confusa. posso jogar mais uma bagunça nessa Pode salada, jogar. mais um tempero nessa salada? Pode. Então tá bom. Quem é carioca aqui? Não vou perguntar se tem carioca. Claro que tem. Quem é carioca aqui? Rabani. Às vezes, não muito. Aí, Rabani, tia. Rabani, Aê! tia. Aí, ó. Você sabia que o nome da tua cidade é São Sebastião? Eu vou ler uma coisinha aqui para vocês, rapidinho aqui, tá? Não aqui. Qual é a origem do nome do Rio de Janeiro? Há um rio cujo nome é Janeiro. Isso aqui está na super interessante. Não existe nenhum rio chamado Janeiro no município de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aliás, o nome completo da capital fluminense homenageia o santo homônimo do imperador Dom Sebastião, que governava Portugal quando a cidade foi fundada oficialmente em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá. Para completar o combo, São Sebastião também é o santo padroeiro local. E é esse São Sebastião, né? É esse rei aí que foi para a batalha e depois o corpo dele sumiu. Então, Rio de Janeiro, na verdade, o nome dele, que também é uma referência a São Sebastião. Isso. Como não foi encontrado o corpo, ficou aquela coisa e Portugal perdeu a sua autonomia, foi tomado o reino e fazia parte agora das Espanhas, né, com a União Ibérica, então ficou aquele anseio de Portugal voltar a ser autônomo, a ter seu próprio rei, e o rei voltaria. Então, assim, o movimento sebastianismo, para quem não estudou, aqui no Nordeste ele foi muito mais incisivo e muito grande. A gente teve assim coisas populares assim terríveis também, Sim. porque entravam pessoas que devia ter algum problema psiquiátrico, sei lá, porque tem visões. Massacre de Pedra Bonita, Massacre né? de Pedra Bonita é a coisa mais clássica. É uma pedra enorme, bem alta, onde o cara, que eu não lembro exatamente quem era que fazia o culto, porque são vários movimentos sebastianistas, inclusive teve no Rio Grande do Sul também, não é só exclusivo do Nordeste, mas quando eles foram acossados e para ser presos, o líder religioso dizia que tem que ter sacrifícios humanos. E aí sacrificava crianças na pedra que o sangue descia, enfim, tem coisas horríveis assim. Mas isso foi um movimento que, principalmente entre as comunidades mais carentes, que sofriam muito, né? Então, esse movimento cresceu e que tem uma religiosidade, às vezes, exagerada e maior. E esse movimento cresceu e teve vários pontos, assim, durante o período colonial, onde esse movimento cresceu em Pernambuco, na Paraíba, acho que no Ceará também, e tem suas expressões. Então, não é uma coisa, não é invenção, não é uma criação da gente. É uma coisa que, de repente, tem Santana e São Sebastião, é os santos maiores. Você vai em qualquer cidadezinha do interior do Seridó, tem lá a Capela de Santana e São Sebastião, pode ter certeza que tem. Toda casa tem uma imagem daquele homem. Não? Também, se me permitem... Ele é um santo que protege contra a praga. Tem também essa história. A questão também do sebastianismo, se eu não me engano, ela também acabaram relacionando muito com a questão messiânica e com Israel também. O Mashiach dos judeus relacionado com a questão messiânica, se eu não me engano, Sim. o próprio Padre Antônio Vieira, ele embarca dentro dessa visão e também justamente isso tem a ver com o fato dele ter sido um defensor dos judeus. A gente não tinha Israel, né? Mas o judeu português, ele amava Portugal. Portugal era o ele novo amava Israel. Portugal. Era igual a camisa do Brasil. Amava o país. Tem uma história muito interessante que é de mulheres portuguesas, judias portuguesas,
que antes da expulsão, ou depois da expulsão, ou da conversão, não exatamente, por volta de 1550, elas vão para Tzfat e para Jerusalém. E quando chegam lá, em Israel, elas choravam e cantavam choros de lamentos, com saudades de Portugal. E aí um rabino escreveu, um rabino disse, quem é essa louca dessas mulheres que ficam chorando por uma terra que quis matar elas? Uau! Bom, Mas, assim, esse canto, esse choro da mulher portuguesa é também o que muita gente, né, que estuda o fado diz que o fado talvez venha daí, que era um lamento, não era uma Isso que eu ia canção de falar, o saudade, uma fado canção lembra um lamento assim, o tempo inteiro, é lamento o fado. é o lamento do desterro, é você ser retirado da sua terra, do bem, dos seus bens, da sua terra, da sua família, do país onde você viveu, da sua língua, da sua cultura, né? O povo português criou Portugal. Então, assim, era legítimo esse sentimento. até Isso agora se ouve aconteceu. esse ritmo de lamento. Até eu estava em Campina Grande, né, Jaque? Até o rapaz vendendo doce de coco, parece um vidui de Yom Kippur. Olha o doce de coco! Olha o doce de coco! Não é isso? Pois é, e agora, Abinói, com a nacionalidade, o direito à nacionalidade, você vê a quantidade de gente que tem pedido, né? Aí, pequeno, viu? Digamos assim, se tem 30 mil pedidos de nacionalidades, de brasileiros só foram 1.000 e pouco. Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Porque o que a gente tem, se você considerar o Seridó, Fabiana conhece, e você conhece genealogia, cara, é muita gente que descende de judeu. Se botar o Seridó todinho, vai Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, A maioria, Pernambuco, doutor, é todinho voltar para israelense que Portugal. pede. Hã? A maioria é israelense que está pedindo a nacionalidade portuguesa. Você sabia disso? É, ouvi É. falar. Muitos israelenses, sefaradim. Uhum. Acho que tem Azi também. Enfim, vamos adiante. Fabiana? Oi. E para terminar aqui essas Sim, últimas sim. curiosidades, eu também pensei de uma pesquisa do Silva Filho, né? Ele faz várias perguntas e ele mesmo responde. Por exemplo, a família Oliveira Ledo, que foi quem desbravou os sertões da Paraíba, eles eram procuradores, né, da casa da Torre de Garcia Dávila, né, o maior latifundiário do mundo até hoje, 100 léguas de terra, né? E ele pergunta por que a gente sabe que Portugal, o que é que ele fazia para quando chegava no local? A primeira coisa era erigir uma capela, né? E a família Oliveira Ledo não tinha capela nas fazendas, com exceção de uma, né, da fazenda do Buqueirão, da Paraíba, a primeira das fazendas de criar, que foi do patriarca Antônio de Oliveira Ledo, né? Foi a única que teve uma capela, mas por quê? Porque ela foi sede de uma missão de catequese, mas nenhuma outra capela nenhuma outra fazenda pertencente à família Oliveira Ledo tinha capela. Então, isso é um caso e eles nunca foram perseguidos pela Inquisição. Claro, eram poderosos, né? Quem foi perseguido aqui na Paraíba, principalmente, foram os pobres, né? Os Foi sempre cristãos os novos pobres. pobres, né? Sempre. Os ricos, a maioria Acho se que safaram. não, acho É a que mesma não. coisa E os para. Não, engenhos? não, tudo bem, às vezes não. Diga, Arabanito. Os engenhos, né? A gente vê aí que foi uma empreitada aí portuguesa para cá, atrás do dinheiro. Né? Eles vieram para cá porque eles ficaram sem dinheiro lá e aqui estava tendo prosperidade nos engenhos. E quem era o dono dos engenhos? A maioria Não, mas aí é quando eles comprovavam, né? Quando tinha. Acho que eu não me fiz entender bem. Contra os Oliveira Ledo nunca houve nenhuma denunciação. da Eles família eram Oliveira Ledo. protegidos, né? Doutor, Eles, família eles eram Oliveira Ledo aí, protegidos. ó. Você gosta? Hã? Oi? Não, A não. família Oliveira Ledo, ela não é ainda reconhecida, como cristã nova? Não, mas os indícios são muito fortes, como também a família Garcia Dávila, Sim. né? Que também tinha essa característica de não ter capelas, né? Mas não tem assim estudo
que eu conheça, pode até ter, mas eu não conheço, que comprove a descendência, né? Mas tem fortes indícios, né? Temos também outra coisa. O que é que levou os descendentes desses primeiros colonizadores, alguns herdeiros de nomes gloriosos de famílias aqui de Pernambuco, como vários, Albuquerque, Câmara, eles simplesmente, quando eles iam para o sertão, muitos deles apagavam o sobrenome famoso e passavam a assinar os sobrenomes de Jesus, do Amor Divino, da Conceição. Então, essa também era uma das formas de apagar a sua origem, né? Essa prática ela aumentou principalmente após 1700, né? E principalmente depois de 1729, que foi quando a Inquisição voltou com força aqui na Paraíba, que aconteceram as prisões, né? Então, realmente, a partir de 1730, a gente pode ver, diante das pesquisas, a quantidade de fugas de famílias inteiras de cristãs novas para os sertões. E isso já foi documentado, essa fuga para o Ceará. Né? Para o Ceará, nós temos documento disso. Para a nossa região, nós não temos um estudo específico, mas a gente pode imaginar o quê? Se a estrada que levava ao Ceará Grande, né? A capitania do Ceará Grande, passava aqui por Piranhas e Piancó, há de se imaginar que essas famílias também fizessem parada aqui na nossa região. O que falta é pesquisa, Fabiana, né? professora. O que falta é pesquisa cartorária, pois não. Minas Gerais também tem uma relação profunda aí com esse período, né? O período do ouro, dos diamantes, etc. E eu acho assim que uma coisa muito importante que a gente precisa começar a fazer é conectar as duas histórias, porque, inclusive, se eu não me engano, eu já vi bastante cidades em Minas Gerais, está aqui a Juliana também. A Juliana escreveu um livro que você mesma escreveu um livro e a gente vai convidar ela, Arabani, também, para ver se ela dá uma palestra sobre esse judaísmo de Minas Gerais. Ela tem um conteúdo muito interessante. Quem é a Juliana E, se eu não está me engano, aparecendo para mim? Juliana, dá um tchau aqui. Ah, aqui na frente, ok. Oi, Juliana, Isso. tudo bom? E ela tem um conteúdo muito interessante a respeito de Minas Gerais. E, assim, pelo que eu me lembro, tem várias cidades que repetem os nomes Minas Gerais e no Nordeste. Então, é muito difícil não imaginar que a gente está falando da ligação. A Juliana já me falou, inclusive, de várias famílias que a gente vai encontrar. A Natália também falou, o Zé Bernardo também falou, de várias famílias que a gente vai encontrar parentesco do Nordeste e Minas Gerais. Então, a gente vai trabalhar também para fazer essa conexão, que ela é muito importante. Rabino, uma das conexões possíveis nessa ida aqui das capitanias do Norte para Minas Gerais são dois momentos que vocês podem pensar. O primeiro momento é aquele momento pós saída dos flamengos do Recife, né, de Pernambuco. Muitos dos cristãos novos, dos judeus que ficaram no Brasil, fugiram ou para os sertões ou para Minas Gerais, que estava iniciando aquele ciclo, não era ainda o boom do ouro, né? Que se deu no século XVIII, início do século XVIII, mas que estava iniciando, né, a sua penetração, né? Então, nós temos relatos, nesse primeiro momento, 1665, 1670, de cristãos novos que terminaram saindo daqui, né, das capitanias do Norte, notadamente de Pernambuco, para Minas Gerais. E um segundo momento, esse momento que o professor Luciano falou aí, com o recrudescimento da Inquisição, aqui na Paraíba, principalmente, né, em 1727, 1730, muitos dos cristãos novos, dos judeus que viviam aqui na Paraíba, eles acabaram fugindo, mais uma vez, para os sertões, principalmente para o Ceará Grande e também para Minas Gerais. E uma das coisas, uma ponte que é fácil de fazer, é a questão da carne, né?
quem primeiro alimentou Minas Gerais com carne não foi Rio Grande do Sul, foi o sertão do Seridó, né? Foi aqui o Ceará, foi aqui Rio Grande do Norte, a Paraíba, foi esse enclave, foi o Seridó. Então, veio uma grande seca, a seca de 1778, salvo engano, que dizimou o plantel, né, do gado, e com isso enfraqueceu, para nunca mais se levantar a chamada civilização do couro. Então, muitos desses que trabalhavam com carne, com gado, foram embora para Minas Gerais, e alguns também foram até para o Rio Grande do Sul, que foi quando começaram as charqueadas, né? Então tem essa ponte bem larga que vocês podem fazer a pesquisa desses cristãos novos que saíram daqui depois da grande seca, né? Para Minas Gerais, né? Onde estava vivendo, já tinha passado o boom do ouro, mas ainda onde tinha ainda muita coisa a ser produzida. Fabuloso. Existe uma dimensão... Deixa eu só fazer uma pergunta. Fala, Rabino, fala aí. Depois eu faço a pergunta para Fabiano. Tudo bem. Existe uma dimensão extremamente importante, que eu sempre converso com isso com os nossos parceiros, que é a dimensão humanizadora dessa história. Porque tem algo aqui no Brasil que acaba ficando oculto justamente também por causa da Inquisição e por causa de toda a forma como o Brasil foi colonizado. As pessoas no Brasil, muitas delas, não têm identidade, porque porque foram privadas de sua identidade. Então, como judeu e como brasileiro, o meu primeiro passo, meu e da Rabanit, foi a questão da origem judaica. E, de repente, a gente começa a encontrar teias que reúnem o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Então, de repente, o pessoal de Minas Gerais é parente do pessoal do Nordeste. Eu falo isso dentro do nosso movimento, a gente encontra. É parente dos nossos irmãos de São Paulo, do Sul e etc. e tal, da Amazônia. E isso revela uma teia familiar que permeia o Brasil inteiro. E isso é algo inimaginável dentro do imaginário popular brasileiro, que você tenha um país que seja ligado por laços familiares. Isso é muito importante, inclusive, para a recuperação, ou talvez para a formação de uma alma brasileira que nunca se permitiu formar. E claro que a gente pode estender isso. Oi? Sem contar, Rabino, que naquela época, século XVIII, não existia a noção de Brasil, né? A noção de Brasil foi construída a partir da independência. Então, o que fazia essas pessoas se unirem? Era o laço da origem comum, né? Não era nem de nacionalidade, era o laço da origem comum, era algo mais forte que os unia. Né? Isso está por trás da história de dezenas de milhões de brasileiros. Assim como, e eu como uma pessoa que gosto dos seres humanos, então eu estendo essa mesma questão em relação às origens indígenas dos povos indígenas, dos descendentes, as origens africanas e etc. e tal, que é a recuperação da identidade. Algo tão importante quando você quer falar de povo, de democracia, porque se você não tem identidade, se você não tem história que une, é muito difícil você falar de um povo que tem uma voz, que tem uma identidade, etc. Né? Então, é uma dimensão muito importante. Eu quero aqui também destacar a presença da nossa professora Natália, professora doutora Natália, professora Elana. É você, Elana? É, né? Legal também. Também já participou. Boa tarde, muito bem-vinda. E de tantos outros, eu não estou vendo todo mundo. A Juliana, que vai contribuir com a gente também, hein, Juliana? A respeito de Minas Gerais. Bezerra Hashem vai dar uma palestra sobre o seu livro. Vamos marcar assim, uma data para a gente fazer. Se você quiser, se você aceitar, é claro. Será uma honra. Do professor Canuto, eu quero saber, é o seu Elias que está aí, Eudá? É o seu Elias? Opa, Shalom, Rabino. Shalom Uvrachá, é o seu Elias que está aí do seu lado? Ele está aqui, estou aqui na casa dele.
Ah, um dos grandes heróis do nosso movimento, o seu Elias. Eu vou ficar em pé aqui para saudar a sua participação. Que honra, Hilda, que honra. Seu Elias, ele está nessa caminhada há quantos anos, seu Elias? Desculpa, professora. Vamos honrar aqui esse pioneiro. Ele é a história viva. Há quantos anos, seu Elias? Olha, Quantos anos eu comecei, a caminhada vai desde a década de 80, mas foi tomando forma mais a partir de 92, quando eu tive contato com o rabino Abraham Yeret. Não, o importante aqui é desde a década de 80, é isso que eu quero ressaltar. 40 anos, assim como o Rav Yohanan, seu João Medeiros também. Parabéns, seu Baru. Em 87 eu publiquei um folheto. Sim. Com os títulos De Que Povo És Tu? E levantei essa questão de quem somos nós, de onde viemos, parece que começa o primeiro, o toque da bola começa aí, né? Começa o jogo aí. Maravilhoso. Né? Seu Elias Cosme, querido, né, Jaque? A gente, quantas vezes a gente sentou na frente do seu Elias? Muito querido. Igual assim. Muito querido. Muito obrigado pela sua presença. Eudá, coloca a voz. Eu quero aqui uma salva de palmas para o seu Elias, um dos pioneiros desse movimento. Eu casei com a Guimarães, uma grande mulher nessa luta. E continua, né? É isso aí. Seu Elias, receba respeitosamente o cheiro do rabino. Respeitosamente o cheiro do rabino, falou. Obrigado, Yodá. Coloca a voz, seu Elias. Professora, a palavra é sua novamente. Não, enfim, eram essas que eu gostaria de repassar para vocês. E agora eu fico à disposição do pessoal que está nos vendo, nos assistindo, para perguntas. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, minha gente. Professora, eu tenho uma pergunta. Você contou para sua família essa história? Qual delas? Todas. Que você descobriu. Qual das famílias ou qual das histórias? Judaica, que a sua família tem ascendência judaica. Você sim, contou? Sim. Como é que foi a reação? Como foi ouvir isso? Quando eu expliquei o porquê que eu dizia aquilo, a maioria entendeu. Eu disse, não, realmente, você falando agora eu entendo. Por que a gente é mais diferente das outras pessoas. Agora, sim, para nós aqui do Seridó, é tudo muito comum. A maioria das pessoas tem essas mesmas, digamos assim, esse mesmo estilo de ser. Né? Para nós aqui não é novidade alguma. Seria novidade se eu estivesse falando para alguém da minha família que more no Sudeste, no Sul. Mas, assim, para nós aqui da nossa região, todos esses pequenos pormenores do cotidiano das pessoas é comum a praticamente todas as famílias. Eu estou falando desse recorte Seridó. Se você vai no Brejo Paraibano, que é ali a zona da mata, né? Entre Campina Grande, João Pessoa, por ali já é outra realidade. Né? Nós não temos essa identidade tão arraigada, tão forte, do pertencimento, né? E, ao mesmo tempo, do encobrimento. Né? Mas, assim, as pessoas podem não saber o que é, mas quando a gente explica, elas não rebatem, elas ficam pensativas, né? Então, eu acho bem interessante, né? Acho bem interessante a reação das pessoas. Que bacana. Então, são pessoas que são receptivas a essa história, tipo... Sim, eu entendo que... Uau, bacana. O pessoal está aberto a perguntas. E, assim, uma das características da nossa região é que, não vou generalizar, claro que tem, mas não tem aquele catolicismo muito forte, arraigado, não. As pessoas se dizem católicas, mas não são praticantes. Né?
Pronto, meu pai, para ele ir para a igreja, tem que levar amarrado. Ele não gostava. Muito que eu ouvi isso, Então, né? assim, é uma coisa muito... Aquela história as pessoas aqui na nossa região, claro, tem o culto de Santana, isso eu estou falando, a liturgia, né, da religião e aos cultos, né? O culto é uma coisa que extrapola, é a Que fé, época que né? é essa... Mas, assim, o dia... Isso. Que época que ocorre essa... Oi? Que época que ocorre essa união aí? Santana é mês de julho, São Sebastião é agora, terminou agora em janeiro. 20 de janeiro é São Sebastião e Santana é julho, dia... Não sei se é... Bom, eu esqueci a Rabanito, data. vamos ver, o pessoal quer perguntar. Eu sei, Vamos ver quem porque quer eu estava pensando perguntar. já numa viagem para lá para a gente assistir isso aí. Pensei que você ia fazer Sim, com certeza. uma festa junina judaica, uma festa junina A festa de marrana. Santana é imensa. Vocês precisam vir a Caicó, na festa de Olha, Santana. o Né? Samuel quer Pronto. falar. Vamos ver o que o Samuel vai falar. Com licença, professora. Pois Samuel não. Leme de Castro, pode abrir o seu microfone. Samuel é um jovem aqui da nossa comunidade, aluno do Aldrey, do Moré Aldrey. Se Deus quiser, vai ser Ava Aldrey. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ótima. Olá, Fabiana, tudo bem? Queria dizer que foi uma honra estar aqui ouvindo seus ensinamentos. Eu acredito que não só da minha parte, mas de todos que estão aqui presentes. E eu queria fazer uma pergunta em questão da conversão, antigamente. Porque muitos cristãos novos, quando chegavam aqui, eles faziam as conversões das mulheres indígenas e dos povos originais daqui. E eu queria saber como, quando você está estudando a genealogia, você faz para identificar essas conversões antigas dessas mulheres, por exemplo. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, boa tarde, Samuel, obrigada pela pergunta. Questão da conversão de mulheres indígenas, eu entendi bem? Isso, ocorria muito de mulheres indígenas se converterem ao casar com cristãos novos. Olha, para variar, nós não temos... Entendi agora a tua pergunta. Para variar, nós não temos muito relato de indígenas, né, de mulheres indígenas, mas essas mulheres, quando casam com os cristãos novos, são as mulheres dos cristãos novos. E, assim, nós temos vários relatos, porque o judaísmo praticado pelos cristãos novos aqui nas capitanias do norte, né, no Nordeste atual, era um judaísmo, claro, adaptado, não era aquele judaísmo original, até porque eles não tinham livro, eles não tinham rabino, era a lembrança, né? A lembrança, e principalmente a gente precisa ressaltar o grande papel da mulher, né? Para a disseminação do judaísmo, ele continuar aqui no Nordeste durante 200, 300 e 400 anos. Agora, isso em relação àquelas mulheres que eram cristãs novas. Eu não vi relato ainda de mulheres que casaram com cristãos novos, né? Eu não sei se o Luciano Canuto sabe alguma coisa, mas eu sei das cristãs novas, das poucas que vieram. Nesse aspecto, realmente, eu não me aprofundei no assunto. Se Luciano souber de mais alguma coisa, faça a gentileza de complementar. A pergunta foi como? Desculpa. A questão de mulheres índias quando casavam com cristãos novos, se elas iam, praticavam, Elas né? eram convertidas de alguma forma. Convertidas. Ao judaísmo. Se você... a sua esposa, a Rabanite, já que ela esteve aqui na Fortaleza de Cabedelo, que é uma fortaleza que foi criada pelos portugueses e é levada, e ela tem o corpo que ela tem hoje pelos holandeses. Fortaleza muito bonita, e ela hoje é um centro cultural
onde ela tem vários retratos, e você pode chegar lá, eu não lembro o nome agora do autor, aliás, do pintor. É um pintor que vem na época colonial e ele pinta o cotidiano da vida colonial nos primeiros 100 anos. E quando ele está pintando uma cidade, um lugar onde você tem um português, aí ele tem nitidamente um português sentado na rede, vestido com roupa europeia, fazendo isso aqui, ó. Ok? Rezando, ele está rezando assim. E abaixo dele está uma mulher indígena fazendo a mesma coisa juntos. Ok. Bom. Veja só, é uma sutileza do artista. Um homem europeu rezando desse jeito e a indígena rezando igual a ele. Será a mulher dele? Não sei, mas deixa essa curiosidade. Isso é uma sutileza do artista. Mas a gente sabe no cotidiano, por exemplo, quando chegou na época dos holandeses e veio o judaísmo, eu digo o judaísmo como corpo judaico, com seu Beit Din, com suas leis, com seu Av Beit Din, como o senhor sabe bem exatamente, o rabino-chefe da comunidade do Recife, que era o chefe da comunidade judaica do Brasil inteiro, né? Porque o Nordeste holandês ia desde São Luís até Penedo, né? Então, ele determinava, o rabino-chefe de Recife determinava o culto judaico. Como seria esse culto? Era para rezar em espanhol, era para rezar em português, era para rezar em hebraico, e ele determina que seja hebraico, que os homens sejam circuncidados, que eles sejam acolhidos os incircuncisos, mas que sejam estimulados a fazer a circuncisão. A circuncisão era feita em Amsterdã. Mas quando ele faz as leis da comunidade, que inclusive o Rabino Weizmann publicou essas leis no livro que ele compilou, que ele organizou, está lá, uma das leis está proibido circuncidar o seu escravo sem autorização do Mahamad. Mahamad, o senhor sabe, é o conselho comunitário, né? Não é o conselho rabínico, é o conselho comunitário. Então, por que ele proíbe? Porque tem que ser uma das primeiras leis você proibir circuncidar seu escravo. Aí ele diz, segue na frente, está proibido fazer tefilá de mulher estrangeira. Porque as primeiras leis têm que ser essas, Rabino. Porque isso estava acontecendo. Isso aconteceu em 1600. Estava acontecendo, porque estava acontecendo. Ou seja, o que é curioso... Quando ele chegou, ele encontrou o que se encontra em qualquer comunidade onde vem homens. Gente que devia estar há 3 gerações já de convertidos. O que é curioso, doutor Luciano, é a gente ver que esse grupo, que nem mesmo era autoridade religiosa, eles vieram colocar uma regra que é contra a Torá. Porque, de acordo com a Torá, conforme a gente já estudou nas últimas parshiot, uma das coisas que o escravo e que o servo lá atrás tinha que passar por ela era a circuncisão, de forma que ele, inclusive, podia comer do sacrifício de Pêssah, etc. e tal. De certa forma, deixa eu só dizer, contexto, não era todos os escravos, hein? Sim. Era todos os escravos. Era o escravo doméstico, o escravo da sua casa, o que metia a mão na sua panela, o que cortava sua carne, o que estava convivendo com você. Não era todos os escravos, por exemplo, da senzala. Não é isso. Você está dizendo que não era, que eles não faziam essa prática da circuncisão com todos, mas só com aqueles que estavam mais próximos. Estavam na casa. Tudo bem, eles estavam cumprindo a regra da Torá. Sim. E da mesma forma, quando essas mulheres, eles iam se unir a elas, eles estavam cumprindo a regra da Torá. E a gente vê que desde o início a gente teve uma interferência institucional indo contra as regras da Torá. E no final das contas a gente sabe que essas interferências não funcionam. As pessoas continuam fazendo e às vezes as pessoas falam, bom, já que eu não posso fazer de acordo com a Torá, eu vou seguir fazendo agora não de acordo com a Torá.
né? É o que normalmente costuma acontecer. Interessante, muito interessante essa passagem. Isso lembra algumas interferências atuais que vão contra as regras da Torá Na por verdade, parte de é um ciclo, organizações né? Isso é um ciclo institucionais. que Mas você... essa luta sempre foi assim, né? A gente encontra ela, inclusive, nos livros dos profetas, onde os profetas criticam os sacerdotes por colocarem o ritualismo na frente da essência da lei. Tem Alguém mais quer fazer? só um caso sobre exatamente sobre isso. Pois não. Não é puxando a sardinha para o nosso lado e puxando ao mesmo tempo, é que o Seridó, ele é um sertão. Ele é um sertão no meio de diversos sertões. Então, a gente tem um sertão do Cariri, a gente tem um sertão do Ceará, tem um sertão do Cariri Novo, do Cariri Velho, do Cabrobró, o sertão de Mossoró, do Apodi. A gente tem um sertão do litoral, o sertão não, o litoral e o sertão era considerado tudo que fosse 50 quilômetros, mais ou menos 50 quilômetros do litoral, era tudo sertão já. Mas o sertão do Seridó, ele teve uma característica, Rabi. Ele era povoado pelo índio Tarariru, que era um índio bravio. Ele, quando é pintado pelos pintores holandeses, ele tem uma cara assim selvagem. A mulher é descrito pelo holandês que uma mulher Tarariru, se ela pegasse o tacape dela e desse no homem, ela abria o homem no meio. A mulher, imagina um homem. E eles eram muito rápidos, eles eram volantes, então ninguém prendia eles. Via um grupo de soldados para prender, eles fugiam rapidamente, pé na tábua e matava todo mundo. Então, assim, o Seridó demorou a ser colonizado. Só teve o rei mandou vir uma entrada por Pernambuco, uma entrada pelo Ceará, que é os paulistas, né? E aí massacraram os índios e pulverizaram os índios enquanto cultura. Eles não foram dizimados, mas eles foram... O que é que eu posso dizer uma palavra para isso? Você colocou antes, eles foram quase dizimados, foram dispersos. Mas veja, naturalmente, essa guerra, quem foi guerrear essa guerra? Você acha que as mulheres iam guerrear? Não, homens, foram os homens. E aí foram também cristãos novos, tá? E aí um desses homens, que é um famoso Manuel Vaz Varejão, que teve filhos e tem outros Manuel Vaz Varejão, é um cristão novo que os livros retratam. O livro de notas, o doutor Eliton Medeiros publicou sobre ele. É um cara que aparece desde 1660, ele está por aqui. E aí o Manuel Vaz Varejão, dizem a história oral, que ele era um homem solteiro, mas que tinha a sua companheira, que era um indígena. Provavelmente da Puia, Tarariru, dessa origem lá do Seridó. E aí ele teve uma filha chamada Isabel da Rocha Meireles, e essa Isabel da Rocha Meireles, ela foi educada lá em Portugal. E ele teve a filha, e a filha foi criada, diz a história, né? Que ela foi para lá, e ela volta já casada. Ou ela volta e casa aqui, a gente não sabe direito. Mas veja só, Manuel Vaz Varejão mandou a filha ser educada lá em Portugal, com os parentes dele em Portugal. Então, ela volta com cultura portuguesa. Ela volta como uma portuguesa, por mais ter nascido aqui. E é filha de um indígena, e é filha de um cristão novo. E ela casa com quem? Fabiana. Isabel da Rocha Meireles. Eita, com agora... o patriarca dos Dantas Corrêa. E ela casa com José Dantas Corrêa. Então, todo mundo que for Dantas Corrêa, que vai descender dos judeus lá de Barcelos, eles têm sangue indígena. Pelo menos é a história oral. Não sei se é verdade, tá? Porque existem outras indígenas que também o povo diz que é indígena e não é, a gente sabe hoje que ela não é indígena, como Custódia da Amorim Valcácer. Custódia da Amorim Valcácer é uma matriarca que eu já contei, minha mãe descende 50 vezes dela, 50 vezes dela. De número por conta da endogamia, né, Fabiana? Ela tem um outro filho e os filhos vão casando com os filhos e os netos, dá uma endogamia gigante. Aí eu digo, se minha mãe descende 50 vezes de uma mulher que é indígena, o DNA indígena da minha mãe deve ser desse tamanho. Aí quando você faz o teste genético da minha mãe tem isso aqui. Aí essa mulher indígena, a gente não, como eu não descendo matrilinearmente dela, a gente não tem como provar. Porém, hoje, com os testes genéticos,
6 pessoas que descendem dela por linhagem matrilinear fizeram o teste genético, e o teste genético dela é de uma mulher europeia. Então, essa história de que ela era indígena não se sustenta mais, entendeu? Porque ela tinha o nome Valcácia. Valcácia era um nome que os índios usavam muito. Eu quero dizer duas coisas a respeito. Obrigada, doutor. Duas coisas. A primeira é que o povo judeu inteiro é miscigenado. Toda essa busca, ou esse argumento, que infelizmente alguns insistem nele, na questão da origem, da pureza, isso é um discurso que foi um outro povo que nos feriu bastante, que defendeu, né? Agora, o que é o engraçado e interessante nessa história toda é que enquanto aqueles senhores lá atrás, talvez eles tiveram alguns motivos justos que eu não conheço, eu não sei, mas normalmente esses motivos não costumam ser muito eficazes e muitas vezes também não muito justos. Enquanto eles estavam tentando barrar essa entrada, talvez por zelo religioso e etc., hoje em dia, quando a gente olha para o nosso movimento, onde a gente tem entre vocês as pessoas, alguns dos que mais praticam o judaísmo no Brasil, que mais defendem o judaísmo no Brasil, a gente não tem nenhum puro sangue. A gente tem a cara do Brasil. A gente tem, vocês são judeus, que são descendentes de indígenas, de negros. E essa é a grande redenção do judaísmo. Eu compreendo que essa é a grande redenção, porque se a nossa família real e a família do Messias passa justamente por vários troncos de convertidos, Ruth, a Moabita, filha de Shua, que se casa, perdão, Tamara, que se casa com Yehudá e etc e tal, é porque alguma coisa a gente tem a aprender a respeito dessa origem tão heterogênea do nosso povo. E hoje esse judaísmo do Brasil, que vem com essa garra, que vem com essa força, que vem com esse amor, ele representa justamente essa diversidade, junto com os indígenas, junto com os afrodescendentes, assim por diante. Eu quero só fazer, doutor, eu já te passo a palavra, eu quero só fazer mais um adendo importante, porque eu fiz questão de, quando o doutor Luciano falou o que aconteceu com aqueles indígenas, de acompanhar no sentido de não falar que eles foram exterminados. E eu, como ser humano, como brasileiro e como defensor de uma causa que tem a ver com a identidade, quando eu olho para a história dos indígenas, eu quero replicar esse mesmo cuidado. Uma vez eu estava conversando com o doutor Luciano justamente sobre os cariris, sobre esse sobrenome, os Oliveira Ledo, os cariris e tal. E quando a gente terminou essa conversa pelo WhatsApp, eu cheguei aqui na sinagoga onde me esperava uma indígena, 2 indígenas que estavam aqui para receber doações de cestas básicas. E aí eu perguntei o nome dela e ela falou Ana Cariri. Aí eu tomei um susto, eu falei, eu acho que eu estou vendo assombração. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu ouvi dizer que vocês foram extintos. E aí que as duas histórias se encontraram de uma forma fantástica. E ela falou, não, nós não fomos extintos. Os livros de história querem dizer que a gente foi extinto. Os livros de história querem acabar com a gente com uma canetada. E aí eu comecei a ver a nossa história ali. E aí ela disse o seguinte, nós estamos retornando. Eu falei, então vocês são os bneanos dos indígenas. E o interessante é que ela tem origem indígena, mas ela também tem a origem portuguesa e assim por diante. Ela falou, pois é. E tem pessoas que querem confrontar essa nossa retomada, porque eu não seria uma indígena pura, porque o meu cabelo não é exatamente super liso, e por isso e isso. Eu falei, eu compreendo você 100%, porque quando a gente vê os nossos judeus retornando, os descendentes retornando, nem todos têm aquela feição do Oriente Médio, e assim por diante, que acusaria exatamente a origem judaica. Então, naquele momento, eu falei, puxa vida, essa retomada dos cariris, eu falei para ela, vocês são os Bene-Anussim indígenas e nós somos os cariris judeus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas dessas definições, foram extintos, foram massacrados, porque muitas vezes, por trás dessas narrativas, há um genocídio perpetrado pela caneta, pelo lápis, é incrível.
E a gente consegue perceber isso quando se referem a nós. Mas quando se referem aos demais, a gente muitas vezes não percebe. Então, por isso que eu tomei esse cuidado em conduzir a palavra para essa. Eles foram violentados, foram dispersos, mas não foram exterminados. Por favor, doutor Luciano e Rabanit Jaque, eu vou pedir, se a gente puder encerrar, porque daqui a pouco tem a aula de filosofia judaica, Tá. senão a gente vai emendar. Não, eu quero só fazer um adendo para não fazer uma injustiça. O rabino Isaac Abuab da Fonseca, que organizou as camotes, ele fez isso como um líder comunitário, tá? Essa não era exatamente a posição pessoal dele. A posição pessoal, existe um caso, que é um processo que qualquer pessoa pode ler, que está público na Torre do Tombo, que é do Manuel Gomes Chacon. Manuel Gomes Chacon, ele é um judeu que veio de Portugal e me parece que ele era Cohen. E por ser Cohen, não tinha muito tanto Cohen naquela época, então o desejo de que ele retornasse foi bem grande. E ele era casado com uma mulher que só o pai era judeu. A mãe dela era uma portuguesa não judia. Mas o casal foi acolhido pelo rabino, trazido para Recife. O rabino levava a esposa dele para conversar com ela, para atraí-la para o judaísmo, enquanto ele conversava com o Manuel Gomes Chacon. Agora tinha outro rabino, conta... o Rafael Aguilar. Não, foi esse não era acolhedor. O Aguilar, ele era mais... Não, era também. Enfim, eles tinham suas diferenças. Mas, assim, era o papel da comunicação, você sabe, mais do que o institucional. Sim. Mas, quando você lê o processo do Manuel Gomes Chacon, você vê o cuidado dele em conduzi-lo, a pessoa, de volta para o povo, né? E acolheu também a mulher que, em tese, não era judia, porque o pai que era judeu. Mas ela também foi acolhida junto, entendeu? E ela era a principal, trazendo ela, trazia ele, entendeu? Eu não tenho, doutor Luciano, eu não tenho dúvidas de que excessos são complicados. Se você abrisse naquela época e entrassem um monte de pessoas que não tinham a cultura e não teriam a educação, então com certeza isso seria uma ameaça para a cultura. Eu só aproveitei aqui para a gente ver como que existem alguns links entre a história do passado e a atual, e mais bonito de tudo é que hoje esse judaísmo brasileiro tem a cara do Brasil. Isso sim é importante. Rabanit, professora Fabiana, doutora Fabiana, eu queria saber aonde a gente encontra o seu livro, como podemos adquirir. Rabanit, eu quero agradecer ao professor Eliton, que nos apresentou a professora Fabiana. A gente vai falar, ele não está aqui porque ele está com Covid, infelizmente. Ele não pode estar aqui. Então, basta entrar em contato comigo. Quem está aqui nos ouvindo, entre em contato comigo pelo Facebook, Fabiana Agra. A gente vai passar o seu WhatsApp. Pode repassar meu WhatsApp, né? Entra pelo Facebook, prepara o WhatsApp. Fala comigo. É 8398142. Eu passo para o grupo. Ok. Então, a partir daí, entre em contato comigo que eu envio pelos correios, tá bom? Ou se você quiser falar agora, olha, pode falar agora que eu anoto. Fala, vamos lá, com DDD. O WhatsApp, 838142. Não, de novo. Espera, 2 e já, 83, vai. 83981428365. É só falar comigo pelo WhatsApp que a gente combina tudo direitinho, tá certo? E assim, eu gostaria imensamente de agradecer essa tarde muito prazerosa, agradecer aqui a companhia do Luciano, né? Até porque ele é meu padrinho, foi ele que me apresentou a esse mundo e assim, virou uma pesquisa para o resto da vida, né? Agradecer a vocês pela acolhida, né? E agradecer a todos por ter participado comigo dessa tarde de descobertas, né, de reminiscências, e dizer que estou à disposição para futuras conversas, para o que for necessário, e convidar vocês também, que eu vi que teve gente aí que quer vir para a festa de Santana, né?
A festa de Santana Vai é ter um que ser acontecimento. caché. Vai ter que Vamos ser fazer caché. uma carreata para ir, hein? Vai ter que Sim, ser aí vem na festa de Luciano, Santana. vem Luciano, vem Eliton. Obrigada, Janaína, obrigada. Enfim, agradeço imensamente a todas e estou à disposição. Todarabá. Gratidão imensa. Gratidão a todos os presentes aqui. Nossa querida professora Natália também está aqui. Ela Saudação novamente para o nosso querido Elias Cosme. Todarabá e Eudá por ter trazido ele e Edidiá também. Ao querido professor Luciano Canuto aqui, doutor Luciano Canuto, e professor, um grande professor também. Professor, doutor, mestre, nosso mestre aí. A professora Elana, que está aqui também, grande primo do Brasil, você vai ganhar um prêmio, chama Primo do Brasil. Todo mundo é primo do doutor Luciano. Todo mundo. Primo do Brasil. Mas para minha mãe também, é característica nossa do Seridó. Para minha mãe, todo mundo é primo dela. Então, normal. Está explicado, então, é família mesmo. Muitíssimo família. obrigada. Vamos nos encontrar mais vezes, viu? E convido a todos, 21 horas, para a aula do Rabino de Filosofia. Também vou mandar o link para a Fabiana, se ela quiser participar também. Muito bem-vinda. E muito obrigada a todos, aos jovens do curso de formação Sinagoga Sem Fronteiras, por estarem aqui. E é isso. Uma boa tarde para todos, uma boa semana. Shavua Tov. Orgulho tremendo desses jovens, viu? Uau! Uau, uau! Cheiro! Beijo, beijo. Gratidão.